E aí a gente chegou nesse momento aí, né? Esse momento de discussão do sistema hipofisário, na verdade, do sistema hipotálamo hipofisário, né? Então, olha só, a gente tem aqui, né, o tálamo, que é toda essa massa aqui, ó, que tá aqui, né? O tálamo tá aqui, né? E aí aqui essa parte aqui mais rostral aqui assim, ó, é o epitálamo, né? E essa parte que tá embaixo aqui, ó, é o hipotálamo, certo? Então, o que acontece, galera? As informações sensoriais, todas elas entram pelo tálamo. E aí o tálamo, ele faz a redistribuição dessas informações para os córtex específicos, né? Então chegou, sei lá, uma informação visual, vai para o córtex visual. Chegou uma informação auditiva, vai para o córtex auditivo. E isso é interpretado, né, pelo nosso encéfalo, pelo nosso córtex, né, pela integração dos estímulos, e retorna essa informação, né, para o próprio tálamo, que vai redistribuir as ações. E é aí que entra esse eixo neuroendócrino, né? Que é esse eixo composto pelo meu hipotálamo e também por essa partezinha aqui de baixo, que é a minha hipófise, né? Então, é importante a gente entender isso, porque o eixo neuroendócrino, ele é uma integração, né, entre a recepção das informações sensoriais e a resposta visceral através de ativação glandular e produção de hormônio, né? Então, ele é altamente modulador do comportamento do sujeito, certo? Então, é ele que vai determinar, por exemplo, respostas de aumento de cortisol, respostas de aumento de contração uterina, respostas, por exemplo, de água no corpo, respostas de crescimento, respostas de maturação sexual. Então, quer dizer, esse eixo aí, ele é importantíssimo para a gente, certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui agora para o nosso quadro, né? Eu preparei esse quadrozinho aqui, porque eu acho que fica mais fácil a gente entender. E muita gente tem o acompanhamento aí, que eu tinha postado na aula, né? Então, vamos tentar entender um pouco do que é esse eixo aqui. Olha só, desenhei com um pouco mais de cuidado hoje. A gente já viu isso na outra aula, mas a gente está falando aqui, então, do nosso eixo neuroendócrino, né? Ele é chamado eixo neuroendócrino porque, como eu estou falando para vocês, ele é composto por uma parte que está composta pelo sistema nervoso, né, que está dentro do sistema nervoso, e uma parte que está representando o meu sistema endócrino, né? Ele é chamado também de eixo hipotálamo hipofisário. Obviamente, porque ele é composto pelo hipotálamo, que é essa massa aqui, né? Aqui é o quiasma óptico, né? Então, aqui é o meu hipotálamo, tá? E aqui embaixo é a minha hipófise. E como vocês já estão vendo, a minha hipófise, ela é subdividida, né? Eu tenho uma parte aqui, ó, que é mais ventral, que eu chamo adeno-hipófise, e eu tenho uma parte aqui, que é a parte mais posterior, que eu vou chamar de neurohipófise, certo? E aí, por que elas têm nomes diferentes? Porque, obviamente, elas têm origens diferentes, têm funcionamentos diferentes, estruturas diferentes, né? Então, vamos entender. Quando eu falo da minha neurohipófise, olha só que interessante como que ela funciona. Lá no meu hipotálamo, eu tenho dois núcleozinhos, né, que ficaram representados por esses losangos azuis aqui, né, que um chama núcleo supraóptico e o outro chama núcleo paraventricular, certo? Esses núcleos, o hipotálamo é uma glândula, né, secretora. Então, esses núcleos, eles secretam dois tipos de hormônios, a ocitocina e a vasopressina. Ó. Então, lá na minha neurohipófise, como é que é o funcionamento dela? Existem dois núcleos hipotalâmicos, que é o núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular, tá? E esses núcleos produzem dois hormônios, ocitocina e vasopressina. Percebam que a comunicação entre o hipotálamo e a neurohipófise, ela está representada aqui, ó, como se fosse um neurônio mesmo. Porque é assim que acontece, né? Então, a ocitocina e a vasopressina produzida nesses dois núcleos, ela vai ser transportada através desse pedúnculo hipotálamo hipofisário aqui, ó,
Então, sai do hipotálamo e vem até a neurohipófise através de axônios de neurônios, certo? E aí, na hora que essa ocitocina e vasopressina chega na minha neurohipófise, ela já cai na corrente sanguínea. E na hora que cai na corrente sanguínea, a ocitocina, por exemplo, ela vai cair em todo o seu sistema circulatório, e aí ela vai chegar lá naquele órgão-alvo que possui receptores para a ocitocina, né, e vai se ligar a esses receptores. E aí isso vai gerar a resposta daquele órgão. Por exemplo, como a gente falou já, o crescimento fetal no útero da mulher, ele geralmente, com o desenvolvimento do feto, ele começa a produzir uma substância que a gente chama de PAF. Essa substância PAF, quando ela aumenta muito, ela serve de estímulo, né? Que vai repercutir aqui nesse eixo neuroendócrino, e o hipotálamo vai entender que aquele feto já está grande por causa da distensão do útero, da produção de PAF, e vai começar a produzir essa ocitocina em grande quantidade, certo? Essa ocitocina vai sair dos núcleos supraótico e paraventriculares, vão através de via axonial até a neurohipófise e vão cair na corrente sanguínea. Na hora que chegar lá, circulando pela corrente sanguínea, na hora que passar pelo útero, o útero vai ter uma grande quantidade de receptores para a ocitocina. E aí a ocitocina vai se ligar a esses receptores. E aí o que vai acontecer? O aumento da ocitocina e o aumento da quantidade desses receptores é gradativo de acordo com a gravidez. É por isso que a mulher começa a ter aquelas contrações de treinamento e depois ela vai tendo as contrações mais intensas, mais frequentes, até que tenha a expulsão do feto. Tá? Aí expulsou o feto. O que vai acontecer? Vai parar a produção de ocitocina? Não, porque agora ela vai fazer outra função. Certo? Mas a mulher ainda vai ter alguns receptores sendo metabolizados lá no útero dela. Então, ela ainda, depois do parto, ela ainda sente algumas contrações uterinas, até que esses receptores reduzam, né, sejam metabolizados, tá? Mas agora, o que acontece? O bebê está no seio da mulher. E aí, esse bebê está fazendo sucção no seio. E isso serve de estímulo também, que vai chegar lá no hipotálamo e também vai falar assim, ó, núcleo supraótico, núcleo paraventricular, continua produzindo ocitocina. Só que agora essa ocitocina vai fazer todo esse caminho, vai cair na corrente sanguínea e vai encontrar receptores para ela onde? Nas glândulas mamárias. E aí as glândulas mamárias vão se contrair e vão ejetar o leite de acordo com a sucção do bebê. Então, olha que interessante, né? Estímulos sensoriais diferentes, um interno, que é a dilatação do útero, produção de PAF e tudo mais, né? E estímulo de sucção, que é um estímulo externo. Ambos modulando a produção de ocitocina e, consequentemente, modulando o comportamento do sujeito. Certo? Então, a neurohipófise, o hormônio que é produzido no hipotálamo, né, ele já é liberado na corrente sanguínea de uma forma ativa. Então, na hora que ele chega lá na glândula, no órgão-alvo, que ele tem que se ligar, que tem os receptores para ele já faz a função dele. Certo? Agora, vamos entender a adenipófise. A adenipófise, se vocês perceberem, ela tem uma estrutura neuroanatômica já diferente. Né? Olha só, a gente tem aqui, ó, representado alguns neurônios secretores do hipotálamo. Esses neurônios secretores do hipotálamo, eles vão liberar o que a gente chama de hormônios liberadores. Esses hormônios liberadores, eles sempre têm uma sigla RH, né? No final sempre tem RH, porque R é de release, né? E H de hormônio, então liberação de hormônio, né? Então hormônio liberador, na verdade, né? Então esses neurônios secretores do hipotálamo, eles produzem hormônios liberadores que caem numa rede capilar vascularizada, né? Lá no meu hipotálamo e vem sendo transportada através de veias, né? De veias e artérias, de vasos sanguíneos, através de um outro capilar sanguíneo que está presente da minha adenipófise. Certo? Então, o que acontece? Esse hormônio liberador que saiu daqui, ele vai ser transportado via portal hipotálamo hipofisário. Por que chama via portal? Porque são vasos sanguíneos ligando duas redes capilares.
Então, chama sistema portal hipotálamo hipofisário. Quando esses hormônios liberadores chegam aqui na adeno-hipófise, eles encontram várias célulazinhas secretoras, certo? Essas células secretoras aqui, elas vão ser ativadas por esses hormônios liberadores. E aí, essas células secretoras vão liberar outros tipos de hormônios na corrente sanguínea, que são os hormônios estimulantes, ou as tropinas. Ok? Certo? Posso continuar para cá? Pode? Então vamos lá, galera. Então agora, vamos sair, então vamos pegar aqui, né, entendemos que toda essa estrutura aqui, né, anatômica da adeno-hipófise, e agora vamos entender como é que isso acontece aqui, ó, dando nome aos bois, certo? Então, como eu falei para vocês, o funcionamento da adeno-hipófise, ele se inicia lá no hipotálamo, através da liberação de vários hormônios liberadores. Como eu falei para vocês, esses hormônios liberadores, eles geralmente não, sempre acabam com a sigla RH, certo? E a gente tem basicamente 5 hormônios liberadores. Eu tenho um que chama GHRH, hormônio liberador do GH, que é o hormônio do crescimento, certo? Eu tenho um outro que é o TRH, hormônio liberador de tireotropina, significa, ó, esse aqui é o hormônio do crescimento, esse é a tireotropina, vai agir aonde? Provavelmente na tireoide, certo? O terceiro que eu tenho aqui, ó, é o PRH, hormônio liberador de prolactina, certo? O quarto que eu tenho aqui é o GNRH, hormônio liberador de gonadotropina, certo? E o último que eu tenho aqui é o CRH, hormônio liberador de corticotropina, certo? Aí, o que acontece? Cada hormônio liberador desse daqui, que foi produzido aqui por esses neurônios secretores do hipotálamo, né, e foram transferidos via rede portal, né, via sistema portal hipotálamo hipofisário, eles vão chegar aqui na adeno-hipófise e vão encontrar essas células secretoras. Então, na adeno-hipófise, a gente tem células secretoras. Cada um deles vai ativar a célula secretora respectiva, específica, né? Então, ó, o GHRH, ele vai ativar uma célula que chama somatotrófos, certo? Certo? O TRH, eu vou puxar a flecha um pouco mais para baixo aqui, ó. Ele vai ativar umas células que chamam tireotrófos, certo? O PRH, que é o hormônio liberador de prolactina, tem a ver com leite, né? Então, ele vai ativar os lactotrófos, certo? O GNH, que é o hormônio liberador de gonadotropina, então, olha o nome, gonadotropina. Então, ele vai ativar as células secretoras que chamam gonadotrófos, certo? Liberador de cortisol tem a ver com, né, então a célula é a corticotrófos. Beleza? Essas células agora, elas estão aqui, ó. Elas vão produzir o quê? Hormônios estimulantes. E esses hormônios estimulantes vão cair na corrente sanguínea e vão agir nos órgãos-alvo.
com exceção do primeiro hormônio que eu vou mostrar aqui, ó. Por quê? O somatotrófo, que está sendo estimulado pelo hormônio liberador do hormônio de crescimento, ele já vai jogar na corrente sanguínea o GH, o hormônio do crescimento. E aí o GH vai se acoplar a receptores teciduais e vai gerar o crescimento. Tecido adiposo, derme, enfim, órgãos, certo? Beleza? Depois, eu tenho os tireotrófos, que foram estimulados, que foram ativados, vamos pensar assim, pelo hormônio liberador de tireotropina. E aí, o que vai acontecer? O tireotrófo, ele vai produzir o hormônio estimulante da tireoide, chamado como TSH. E aí, esse TSH vai na tireoide e vai fazer a tireoide produzir os hormônios T3 e T4, que regulam o metabolismo do sujeito. Beleza? Terceiro aqui, ó, hormônio liberador de prolactina. Ativou os lactotrófos, que vai liberar na corrente sanguínea quem? A tal da prolactina. E essa prolactina, ela já vai diretamente agir na produção de leite materno. Então, automaticamente, né, ela vai para as glândulas mamárias, para a produção de leite. Beleza? Depois, a gente tem aqui, ó, o hormônio liberador de gonadotropina, que foi e ativou o que a gente chama de gonadotrófos, certo? Esses gonadotrófos, eles vão diretamente produzir dois hormôniozinhos, que são exatamente o FSH e o LH. Ambos vão agir nas gônadas. O FSH, ele está relacionado com a gametogênese, tá? E com a produção de testosterona, deixa eu captar, de estrógeno, tá? O LH, ele está relacionado à produção de progestinas e testosterona, certo? Então, um vai estar relacionado à gametogênese e o outro vai estar mais relacionado às características sexuais secundárias do indivíduo, certo? E por último, né, o CRH, que ativou, né, o hormônio liberador de corticotropina, que ativou os corticotrófos, ele vai, vou ter que fazer uma flechinha aqui, ó, galera, eu sei que não vai caber muito bem, mas ele vai liberar o que a gente chama de ACTH, que é o hormônio corticotrópico, adenocorticotrópico, também chamado como corticotropina, tá? Mas é o hormônio adenocorticotrópico, que ele vai fazer o quê? Ele vai lá na adrenal e vai estimular a adrenal a produzir o hormônio do estresse, que a gente conhece como cortisol. Beleza? Então, aqui é o último de todos. Certo? Então, olha só, galera. É complexo, mas é entendível. Né? É entendível.